Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, uma semana aí totalmente diferente para nós vascaínos, né? Depois da grande expectativa que era o sonho de conquistar a Copa do Brasil, agora o Vasco só tem um Campeonato Brasileiro pela frente, vai ter que tentar se livrar logo de qualquer possibilidade de rebaixamento, chegar logo aos 45 pontos e ver no que vai acontecer, né? Vamos falar bastante do que esperar do Vasco, temos novidade aí para o jogo contra o Cuiabá também, a situação do Ryan que poderia ser punido aí, e também o Pedrinho mandando papo reto a respeito aí de um assunto envolvendo a torcida do Vasco, hein, cara? Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve se você não tá inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que tá se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Cuiabá aí na próxima quinta-feira. Esse jogo será às 7 horas da noite. Esse jogo será em São Januário. Esse jogo é atrasado lá do primeiro turno, foi remarcado diversas vezes pela CBF. Enfim, o Vasco vai enfrentar o Cuiabá em São Januário na próxima quinta. E o Vasco já voltou aí a sua preparação somente para o brasileiro, né? Os jogadores voltaram a treinar normalmente após a doída eliminação na Copa do Brasil. E para esse duelo existe uma expectativa de que o Jair possa voltar a ser relacionado. Após 8 meses se recuperando de uma lesão no joelho, o jogador deverá realmente ser relacionado a esse jogo. Havia a expectativa dele ser relacionado para o jogo contra o São Paulo na semana passada, porém o Rafael Paiva optou por não levá-lo para Campinas e agora dessa vez, possivelmente, enfim, ele será relacionado e voltará aí a atuar com a camisa do Vasco. Torcemos para que o jogador não tenha nenhum tipo de receio, né, cara? Fique aí talvez um pouco preocupado em se lesionar novamente, né? Porque tem muito isso, né? O jogador ainda não sente tanta confiança e isso ele vai readquirindo jogo após jogo. E torcemos por um bom retorno do Jair, porque ele será importante a partir do ano que vem. Acho que essa temporada, tanto ele, o Paulinho e também o Watson, que deve voltar antes do previsto, acho que pouco irão colaborar, já que são jogadores que vêm de lesões sérias, né? O Paulinho já está treinando com o grupo, a tendência é que o Watson em breve volte também a treinar com o grupo vascaíno. Foi visto também lá antes do jogo contra o Atlético Mineiro, mostrou, a Vasco TV mostrou algumas imagens, deu para ver o Watson lá nas imagens e com certeza a gente espera que esse jogador também volte o mais rápido possível e ajude o Vasco de alguma forma, mas eu acredito que realmente 100% somente em 2025. Também o David, que só deve voltar a partir de junho, cara. Torcemos aí para que dê certo esse retorno do Jair. Certamente o time do Vasco deverá enfrentar o Cuiabá, deve ser muito parecido com o que jogou contra o Atlético Mineiro no último sábado. Eu acho que talvez pode ser que tenhamos uma surpresa, quem sabe sai o Pumita Rodrigues, entre enfim o Maxime Domingues aí como titular mais uma vez aí, porque ele jogou aquela partida contra o Juventude. Pode ser uma possibilidade ele jogar ali, dar mais minutos para esse jogador, porque foi um jogador caro e o torcedor quer ver ele dentro de campo, né? E o Vasco tem que voltar a pontuar. O Vasco já não ganha 8 jogos, cara. 8 jogos sem vitória é um longo período para um grande clube como é o Vasco. O Vasco não pode ficar esse tempo todo sem vencer. Se tivesse vencido alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Juventude, talvez empatado contra o São Paulo, hoje a nossa situação era muito mais cômoda aí dentro do campeonato. E certamente o Vasco deixou de ganhar muitos pontos preciosíssimos aí na luta por uma pré-Libertadores, que hoje é algo totalmente inviável, na minha opinião. Eu não acredito que o Vasco irá jogar Libertadores em 2025, pelo fraco elenco que temos, pela limitação do nosso elenco e por esse elenco já ter chegado no seu auge, cara, já ter atingido o máximo possível que esses jogadores podem entregar durante uma temporada. Isso aqui é uma opinião minha, eu não vejo mais o Paiva capaz de retirar mais nada desses caras, velho. Não consigo ver mais o Paiva tirando mais nada além desse elenco, porque o elenco é muito limitado, não tem muito o que apresentar além disso daí. A gente, claro, espera algo além de jogadores importantes, como Coutinho, Paê, Verratti, Lucas Piton, mas o único que realmente vem enchendo os olhos do torcedor, que vem tendo a esperança aí do torcedor, é o Verratti, né, cara? É o único que a gente pode se apegar em fazer algo grandioso aí pro Vasco ainda nessa temporada, quem sabe ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, porém o Coutinho tá abaixo, ainda não está 100% desde que voltou ao Vasco. Paê, praticamente um ex-jogador em atividade, o Piton está muito abaixo mesmo, e certamente aí o nosso elenco deu uma caída monstra na parte técnica, e eu acho pouco provável que o Rafael Paiva vai ser capaz de tirar algo além disso, algo que fará o Vasco talvez jogar pré-Libertadores, que é algo que eu já não acredito mais, né? Se acontecer, vamos comemorar demais, porque vai ser um feito grandioso, depois de uma eliminação doída, como foi contra o Atlético Mineiro, o Vasco reverter tudo isso dentro do Brasileirão,
conseguir ainda de maneira heróica ir para a Libertadores é de se aplaudir. Mas o prognóstico mais realístico para o Vasco é ficar ali no meio da tabela e ir para a Sul-Americana. E eu acho que isso deverá acontecer. Pelo menos eu acho que o Vasco tem elenco para isso, né? Para se manter ali em 11º, 12º lugar e ir para a Sul-Americana no ano que vem. Deixem nos comentários o que você espera do Vasco nessa sequência de temporada. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O atacante Ryan foi julgado pelo STJD nesta segunda-feira pela expulsão contra o Atlético Paranaense. A partida que foi realizada no dia 11 de setembro pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O Ryan foi punido com um jogo de suspensão, já que foi cumprido no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E ele não pegará mais jogos, não pegará um gancho maior e está liberado aí para atuar normalmente em campo. Continuando nosso girão, agora vamos falar da reforma de São Januário. O Vasco vem sofrendo um impasse com relação ao potencial construtivo do nosso estádio. A ideia do Vasco era começar as reformas em janeiro de 2025, entretanto as negociações seguem complicadas. O clube ainda tenta viabilizar um acordo para ser mandante nas partidas do ano que vem no estádio Luso-Brasileiro, o qual ainda está em reforma para uma capacidade ampliada de 15.600 espectadores. Atualmente a ilha comporta somente 5.994 pessoas, um público minúsculo aí para o Vasco mandar, por exemplo, seus jogos no Campeonato Brasileiro. Terá uma renda praticamente ridícula todo esse tempo aí que ficar longe de São Januário. Se com São Januário o Vasco ganha muito pouco em relação aos grandes clubes aqui do Brasil, os outros grandes clubes que têm arenas muito modernas, com mais de 50 mil torcedores por jogos, com certeza aí o Vasco fica muito atrás por termos uma torcida grande e o estádio, claro, não comportar aí pelo menos 50 mil torcedores, que é o mínimo que o Vasco tinha que ter num estádio seu, né? Infelizmente, essa não é a capacidade de São Januário, por isso que vai ter a reforma aí para futuramente o Vasco arrecadar mais dinheiro. E certamente a diretoria do Vasco vai ter que quebrar a cabeça aí para ter que mandar jogos fora do Rio de Janeiro para lucrar mais, né? Isso também pode atrapalhar em muito o desenvolvimento do nosso time durante todas as competições do ano que vem, caso o ano que vem, 2025, comece aí as reformas em São Januário, né? Mas, por outro lado, o torcedor de Manaus, eu aqui mesmo em Brasília, torcedores ao redor do Brasil vão poder acompanhar mais jogos do Vasco do que o normal. Eu acredito que a diretoria deverá fazer algo assim, né? Para o Vasco fazer meio que um tour, uma turnê aí no Brasileirão, por todos os estados aí, para o Vasco ter muita renda e também muito público aí, torcedor do Vasco está espalhado aí por todo o Brasil, né? Certamente jogar no Luso Brasileiro com apenas 5 mil torcedores, cara, é muito pouco pela grandeza do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, de acordo com o Globoesporte.com, através da sua assessoria, em contato com o Globo Esporte, o Pedrinho justificou que sua conta do Instagram é algo pessoal, e sendo assim, ele tem total liberdade para fazer o que bem entender, dando uma resposta aí aos recentes bloqueios que ele fez nas suas redes sociais aí a torcedores do Vasco, que criticaram duramente aí a sua diretoria e também o próprio Pedrinho pelo péssimo resultado no último sábado. O presidente, por sua vez, garantiu que nenhum torcedor do Vasco será bloqueado nas redes sociais do clube. O Pedrinho concluiu, através de sua assessoria, que recebeu críticas pesadas que extrapolaram o tema da sua gestão. Com certeza, muitos torcedores vascaínos cobram o Pedrinho pelas contratações que ele fez, né? Pelas péssimas contratações que ele fez e outras que ele não fez, né? Como, por exemplo, um zagueiro, que era a posição mais carente no elenco do Vasco, era escancarada a necessidade do Vasco contratar um zagueiro titular, e o Vasco não fez, né? E isso culminou bastante aí para que o Vasco tivesse péssimos resultados e também ser eliminado pelo Atlético Mineiro, porque foi falha de um zagueiro, que a gente tomou 2 gols em sequência lá na Arena MRV do Atlético Mineiro. Se o Vasco tivesse vencido lá, empatado São Januário, hoje a gente estaria na final da Copa do Brasil, se não fossem os erros grosseiros do Léo Pelé, que foi escalado naquela vez, né? Infelizmente, essa é a situação, e outras vezes aí o Maicon falhou, João Vitor falhou, e era necessário o Vasco contratar um zagueiro, e isso não foi feito. A diretoria vem recebendo críticas, com razão, na minha opinião, o torcedor está certíssimo em reclamar de o Vasco não ter contratado um zagueiro e as péssimas contratações que fez, porque investiu muita grana em jogadores que sequer entraram na semifinal da Copa do Brasil. Jean Davi e Máximo Domingues são grandes exemplos. Tá pagando salário para ex-jogador atuar dentro do Vasco, porque realmente, cara, não faz sentido algum Souza e Alex Teixeira ainda estarem no Vasco, cara, terem sido contratados, pior ainda, né? E certamente o Vasco tem muitos problemas ainda a serem resolvidos, que ainda não foram resolvidos pela essa gestão, como resolver a questão da saída do Galdames, do Rossi, vai ter que conversar com o Paê no final dessa temporada para ele sair do Vasco, jogador que não está colaborando com nada, ganha 1,5 milhão, entrega praticamente nada, não decidiu sequer um jogo para o Vasco em um jogo importante. E na minha opinião, certamente a diretoria vai ser ainda muito cobrada por muitas coisas que eles vão ter que fazer aí no futuro, né? Deixem nos comentários
que você acha dessas declarações do Pedrinho e se você acha que a diretoria do Vasco vai ser capaz de fazer algo interessante para o Vasco mudar drasticamente em 2025. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.